A gente volta a falar sobre a entrevista do ex-presidente Lula ao WW Especial Presidenciáveis. O candidato à eleição pelo PT defendeu a indicação de aliados para os cargos. Vamos ver esse trecho. Acontece na democracia de qualquer país do mundo. Quando você ganha uma eleição, você faz uma composição para ganhar as eleições. Eu, por exemplo, agora tenho 10 partidos pequenos que fazem composição comigo. Se a gente ganhar as eleições, esses partidos irão participar do governo. Eles terão o direito de indicar aqui, como indicaram na Alemanha, como indicaram nos Estados Unidos, como indicaram na França. Isso faz parte da democracia. O que não tem sentido é você ganhar as eleições e o teu adversário indicar. Então essas pessoas indicam essas pessoas, e cada pessoa que é indicada, ele é eleito pelo conselho dessas empresas. Então, meu caro, você não tem como fazer a não ser assim. Você não tem. Como é que você escolhe o ministro da Suprema Corte? Como é que você escolhe o diretor da Polícia Federal? Como é que você escolhe um procurador-geral da República? Como é que você indica os diretores para o conselho da Petrobras e para o conselho de outra empresa? É indicação das pessoas, sabe, que participaram do teu processo. Essa pessoa passa por uma investigação no gabinete civil da Presidenta da República, e o gabinete da Presidenta da República diz o seguinte: olha, essa pessoa não tem nada contrário a ela. Essa pessoa pode ser indicada. Aí você indica. O ex-presidente Lula também falou sobre como pretende resolver os problemas econômicos no Brasil. Olha, para a gente consertar o Brasil agora, eu digo que tem 3 ingredientes. Como você gosta de discutir economia, nós vamos dizer que é o seguinte... Não, eu nem gosto muito, mas primeiro tem uma coisa chave, que é o seguinte: credibilidade. O cidadão que está presidindo o país tem que ter credibilidade para que, quando ele falar, as pessoas entendam que ali tem seriedade. A segunda coisa é que você tem que garantir a estabilidade. As pessoas têm que ter estabilidade e tem que ter garantia jurídica. E a terceira coisa é previsibilidade, ou seja, a economia não existe mágica. Não tem como você anunciar mágica na economia. A economia é um processo em construção que você vai ganhando espaço. Hoje nós temos uma crise mundial, a economia está crescendo menos, está muito mais estagnada, o Brasil cresce muito pouco, e o fato do Brasil crescer muito pouco e o presidente fazer muita dívida vai ser um problema. Eu sei que é um problema, mas é esse problema que eu quero resolver, porque eu quero provar que é possível outra vez a gente garantir que as pessoas mais humildes vivem bem e que a economia do brasileiro cresça. E para isso nós temos que fazer investimento. Lula encerrou ontem a série de entrevistas que a CNN realizou com os principais candidatos à presidência da República. Além do candidato do PT, participaram Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic. O único dos 6 candidatos que decidiu não participar da entrevista com William Vac foi o presidente Jair Bolsonaro. O candidato do PL foi convidado diversas vezes e não deu nenhuma resposta até a data limite. A CNN lamenta a ausência de Bolsonaro. Vamos de análise da entrevista do ex-presidente Lula, candidato do PT. Gustavo Uribe, Basília Rodrigues de volta. Uribe, quando a gente fala ali da indicação de aliados, mais uma vez falamos de presidencialismo de coalizão. E tudo isso está na origem, no cerne de vários escândalos que a gente acompanhou. No mensalão, do orçamento secreto agora, da própria Lava Jato com a Petrobras, essa indicação de partidos aliados que tentam também o seu espaço no governo em troca de recursos, em troca de poder. De fato, não há como mudar esse sistema no Brasil, esse presidencialismo de coalizão mostra. O próprio presidente Jair Bolsonaro se rendeu ao Centrão, disse que não ia acontecer, também como refém desse sistema? Justamente, a gente tinha um candidato em 2018 que dizia que ia acabar com o presidencialismo de coalizão e faria nova política. E aí, depois de um ano de governo, não conseguiu aprovar nada no Congresso Nacional e cedeu. E cedeu a velha política, levando o bloco do Centrão ao coração do Palácio do Planalto. Então é muito difícil você conseguir contornar este presidencialismo de coalizão. É o que fez nascer o bloco do Centrão, do fisiologismo e do pragmatismo, em troca, por exemplo, de emendas parlamentares ou até mesmo de recursos para a campanha, em troca do apoio. Foi isso que segurou um eventual processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então o que a gente tem visto é que é um caminho muito difícil. Claro, não se pode criminalizar a política. Os partidos que ganham uma eleição, eles têm o direito de participar do governo. A questão é que essas indicações para cargos técnicos não sejam eminentemente políticas. Não se pode colocar à frente da Petrobras um nome que não tenha currículo para estar à frente da Petrobras. Porque nós temos, por exemplo, a lei das estatais. E a lei das estatais, ela obriga
obriga que você tenha nomes técnicos. Tivemos algumas indicações no atual governo que até houve algumas contestações dentro da própria Petrobras, como de Caio Paes de Andrade, se ele não tinha uma experiência em médio e longo prazo no setor. Então, para conseguir que não haja mais esquemas de corrupção no país, nós temos que mudar esse presidencialismo de coalizão. Claro que a indicação política, ela ocorre porque faz parte da política brasileira, mas que os nomes que sejam indicados sejam técnicos e não estejam ligados às estruturas partidárias dos partidos que apoiam aquele que é o mandatário do Palácio do Planalto. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.